A paz do Senhor para todos os internautas do Brasil e do mundo. Amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos começando uma série de Missão com Propósito. Estamos começando essa série e em nome de Jesus, eu quero dizer para você que você seja bem-vindo ao nosso canal. Queridos, essa série que nós vamos apresentar, Missão com um Propósito, do aceitar o Evangelho até a chamada e da chamada até os dias atuais. Para isso eu quero ler um texto convosco, no Salmo de número 69, trazendo a reflexão da vida de Davi. Do versículo 5 ao versículo 10 que diz: Tu, ó Deus, bem conheces a minha insuficiência e os meus pecados não te são encobertos. Não sejas envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou me afrontar, ou as minhas afrontas. Queridos, dentro desse texto, eu quero trazer uma palavra de reflexão. E dentro do Salmo 51, e o versículo 5, vai nos trazer uma leitura de uma dimensão profunda que diz: em que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O 7 diz: purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Dentro desses dois textos, do Salmo 69 e do Salmo 51, eu quero lhe apresentar desafios de uma chamada. Primeiro, eu vejo dentro desse texto chamada para o reino. Nos meados de 58 a 60. Propriamente nos 61 a 62, chegava a minha mãe de Maceió com minhas duas irmãs e a minha pessoa no interior chamado Zona da Mata do estado de Alagoas. E descíamos de trem. Eu tinha na época 2 anos de idade. Minha mãe tentou
nos doar, entregar para alguém criar, porque vinha de um extremo muito baixo. Mas toda chamada, ela requer desafios, provas, luta. Eu conheci a primeira, a segunda e a terceira geração, que somos nós. As dos nossos filhos já são a quarta geração. Mas tenho eu feito o desenvolver da vontade e da chamada de Deus para conosco. E glorifico a Deus por causa disso. Glorifico a Deus por causa disso. Minha mãe trabalhou de tudo que você possa imaginar naquele município para nos deixar a existência estável de uma vida para todos os minhas irmãs e depois meus irmãos, que aí ela teve mais 4 filhos, mais 2 mulheres e mais 2 homens. Eu glorifico a Deus por minha vida foi uma vida de uma classe média baixa, mas muito boa. Tivemos muitas dificuldades e como toda criança passa, mas graças a Deus, no ano de 85, me casei, mas graças ao nome de Jesus. Em 86 foi que aceitei o Evangelho. Entre lutas e provações para chegar até aí, fui quase expulso da cidade, dos 2 clubes sociais, e aí vim residir na capital. E na capital foi que eu comecei trabalhando numa rede de supermercado muito grande dentro do estado. Vim a conhecer o despertar do reino de Deus. Até então entendia sobre o Pai Nosso, mas quando chegava naquela parte, venha a nós o teu reino, e descobrindo tem, venha o teu reino a nós, venha o teu reino. E aí conheci irmão que me abordaram para conhecer lá naquela empresa estudos bíblicos que tinha na hora do almoço. E eu vi a pregação em cassete de um japonês chamado Takayama, depois que descobrimos que era o pastor Hidekazu Takayama. E ele falava uma língua estranha. E aquilo me chamou, me despertou. Quando eu ouvi alguém dizendo que aquilo era a voz dos anjos. E levei quase 3 a 4 meses para querer decidir, para querer ter parte no reino. Eu disse, só vou aceitar no meu, lá no interior, onde eu fui totalmente peralta.
E da capital do estado fui para o interior, logo recém-casado, e lá conheci um moço chamado Adeilton Munguba de Melo. Esse rapaz bebia uma cachaça tremenda, mas quando eu vi naquele dia, eu vi ele bem vestido, eu perguntei o que tinha acontecido e ele me abordou concernente o Evangelho, falou de Jesus, aquilo me deu curiosidade, mas eu disse a ele que não poderia participar, que tinha vindo ali para participar de um baile em um dos clubes sociais. Ele disse, não, mas o baile é a partir das 11, até as 9 dá para você ir comigo. E fui com ele. Chegando lá, aceitei o Evangelho de Jesus Cristo. Saí com a alma almejada. Esta foi a chamada para o reino. Uma dificuldade como criança, adolescente, outra grande dificuldade. Tinha colégios, escolas, fui expulso das escolas municipais, estaduais e depois do ginásio, que na época era o ginásio, que dava-se o nome cenecista. Acredite, fui expulso também, por na época o diretor ser Dr. José Vânio, em memória. Mas graças a Deus, Deus nos deu uma oportunidade quando saí daquele interior, vindo morar na capital. Deus fez com que eu se encontrasse com Ele e aceitei a Jesus como Salvador. Que Deus possa lhe conceder bênçãos importantes, porque no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade sobre a série Missão com Propósito. E eu vou falar agora da chamada do reino até a chamada missionária, que é a chamada com desafios, propósitos e bênçãos espirituais. Como aquela chamada do profeta Eliseu. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1. O profeta Eliseu, que em hebraico significa Deus é salvação, possui uma das histórias ministeriais mais extraordinárias da Bíblia Sagrada. Ele serviu ao seu povo por 60 anos. Imagine, realizando o dobro de milagre que seu antecessor e professor, o profeta Elias. A história nos revela que Elias possuía uma escola de profetas, segundo alguns estudiosos. Esta escola reunia cerca de 2.000 alunos, recrutados por possuir dons diferenciados. Esse será o nosso tema no próximo vídeo. Do reino, da chamada do reino, até a chamada de missões. Foi a igreja que lhe enviou, pastor. Foi uma agência missionária que lhe enviou, pastor. Tudo isso no próximo vídeo. Aguarde. Deus tem uma palavra para você. E aqui fica o meu apreço pelo Salmo 69. Quando Davi disse, tu, no versículo 5, tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, quer dizer, a minha vida,
os meus fracassos, as minhas falhas, as minhas angústias. Os meus pecados não te são encobertos, porque tu sabes, tu conheces. Que Deus possa nos dar da sua graça sobre as nossas vidas. Amado, aguarde. Deus tem uma palavra para você. Não sei que hora você está me ouvindo, me assistindo, me vendo, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não se preocupeis, Deus te conhece. Ele conhece as calamidades que você está passando, passou diante da família. O versículo, se você vê, diz: diante dos meus irmãos, fui desconhecido, diante dos filhos de minha mãe. Ei, foi isso que o salmista quis dizer. Nem os da sua própria família o reconheceram. Passei por calamidade, vindo da capital com minha mãe, 2 crianças femininas e um masculino. Ninguém queria aquele jovenzinho, aquele menino, aquela criança. Teve uma das minhas irmãs que foi adotada. Não conheci no berço familiar da minha família. Vim me descobrir que eu tinha esta irmã depois de eu já estar servindo no exército. Depois foi que eu tentei procurá-la e não encontrei mais no estado. Ela tinha viajado para um estado do sudoeste e não tive mais contato. Mas depois que eu estava também aqui no sul, depois de cristão, depois de crente, aí eu vim procurá-la. Ela estava, na época, no estado do Rio. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Aguarde o próximo vídeo no nome de Jesus.